Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Nisto Cremos de hoje. Hoje nós vamos falar da 19ª crença das Sagradas Escrituras. Já estamos na 19ª de 28 e também na 5ª de 6 doutrinas extraídas das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga internauta, que nos assiste pelos canais digitais do Adventistas Rio. Siga-nos nas redes, YouTube, Facebook, Instagram e como também Twitter. E também no meu canal Pr. Emanuel Gonçalves. Seja bem-vindo mais uma vez ao descobrirmos maravilhosas crenças das palavras do Senhor. Antes de iniciarmos hoje com a 19ª crença, eu gostaria de pedir a permissão do céu, a sua permissão para entrar na sua casa nesse instante e pedir, acima de tudo, a presença do Espírito Santo para o estudo da Santa Palavra nesse momento. Se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo internauta que está aqui nos canais digitais do Adventistas Rio para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós no estudo tão maravilhoso de hoje, que a Tua graça esteja sobre todos nós. Dá-nos a Tua bênção, ilumina-nos para que compreendamos a Tua Palavra. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 19º estudo, hoje 19º episódio, já temos 19 semanas estudando as Escrituras Sagradas e hoje é sobre a 5ª doutrina, estamos já na doutrina da conduta da vida cristã, né? E hoje a primeira crença, né, dessa doutrina é sobre a lei de Deus. 19ª crença, 5ª doutrina, a doutrina da conduta da vida cristã. Muito bem, amigos, preparem-se para que possamos fazer uma viagem sobre esse assunto maravilhoso das Escrituras Sagradas que fala sobre a sua lei, a santa lei de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando Deus promulgou os seus 10 mandamentos, todos os olhares estavam ali sobre Moisés, enquanto Moisés diz para o povo para que continue em oração, em jejum, se preparem porque Deus iria falar com ele lá na montanha chamada Monte do Sinai. Depois Moisés desce com a sua santa lei, a lei do Senhor. E todos os olhares se fixam na montanha. O seu pico acha-se coberto com uma espessa nuvem que, escurecendo gradativamente a visão, estende-se para baixo até que toda ela se encontra envolta em mistério. A Bíblia diz que relâmpagos rasgam a escuridão, enquanto trovões ecoam e tornam a ecoar. Isso está lá no Antigo Testamento, né? No monte, quando Moisés subiu, e a Bíblia diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Êxodo capítulo 19, versos 18 e 19. Tão poderosa foi essa manifestação majestosa da presença de Deus que todo Israel tremeu de reverência, de respeito a um Deus todo-poderoso. Repentinamente, os trovões e a trombeta pararam, deixando no ar um soleníssimo silêncio. Depois Deus falou de entre a espessa nuvem que o envolvia enquanto permanecia sobre a montanha. Movido por profundo amor a seu povo, ele proclamou os 10 mandamentos. Aí Moisés disse: o Senhor veio do Sinai e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras.
Deuteronômio 33, versos 2 e 3. Ao conceder sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, ele também, amigo, amiga, se revelou como o Redentor de seu povo, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 2. Pelo fato de ser o Salvador, ele não apenas chamou a Israel, mas a toda a humanidade à obediência a esses breves, abrangentes e autorizados preceitos que abrangem todos os deveres da humanidade em relação a Deus e em relação uns com os outros. E Deus falou assim: observe como foi, mais ou menos, através dessas impressionantes imagens, quando Deus falou para Moisés e com seu próprio dedo escreveu em tábuas de pedra. Observe. Eu sou. Eu sou. Eu sou o teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Guardarás o sétimo dia como sagrado. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás o que pertence ao teu próximo. Na qualidade de reflexo do caráter de Deus, os 10 mandamentos são de natureza moral, espiritual, abrangente e contêm princípios universais. As Escrituras veem os atributos de Deus em sua lei, tal como Deus a sua lei também é. Tal como Deus, a lei do Senhor é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel, segundo o que está escrito em Salmo capítulo 19, versículo 7. A lei também, de acordo com Paulo no Novo Testamento, ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz que todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Salmo 119, versículo 151 e versículo 152. Efetivamente, todos os teus mandamentos, disse o salmista, são justiça. Salmo 119, versículo 172. Que impressionante, você não acha? Uma lei moral, os 10 mandamentos. 10 mandamentos que foram apresentados a Moisés, escritos pelo próprio dedo de Jeová, apresentam o padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem nosso relacionamento com o Criador e Redentor, bem como nossos deveres para com os nossos amigos e irmãos semelhantes. As Escrituras identificam a transgressão da lei como pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Uma lei espiritual, a lei de Deus ela é espiritual. Romanos 7, verso 14.
Portanto, somente aqueles que são espirituais e revelam frutos do Espírito é que podem obedecer à lei, segundo o que está escrito em João capítulo 15, versículo 4, e Gálatas, quando mostra lá os frutos do Espírito, no capítulo 5, versos 22 e 23. É o Espírito de Deus, amigo, meu irmão, minha querida irmã, que nos fortalece a obediência. Ao permanecer em Cristo, sabemos o poder necessário para produzir os frutos de sua glória. As leis humanas abrangem apenas atos públicos, mas os 10 mandamentos são ilimitados, de acordo com Salmo 119, verso 96, alcançando os nossos mais secretos pensamentos, desejos e emoções, tais como ciúme, inveja, lascívia e ambição. Durante o Sermão da Montanha, Jesus enfatizou essa dimensão espiritual da lei, demonstrando que a transgressão começa aqui, no coração. Não existe mistério na lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil pode aprender essas regras. O mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Os 10 mandamentos representam um resumo de todos os princípios corretos aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. As Escrituras nos dizem: teme a Deus. Isso está no Antigo Testamento, aqui. Teme a Deus. Por quê? E guarde seus mandamentos. Isto é o dever de todo homem. O grande Salomão, o grande sábio, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Irmão que nos assiste através dos canais do YouTube, do Facebook, Adventistas Rio, Pr. Emanuel Gonçalves, o Decálogo, ou as 10 palavras, ou como queiram, os 10 mandamentos, consiste em 2 partes indicadas pelas 2 tábuas sobre as quais Deus escreveu sua lei, de acordo com Êxodo 31, 18 ou Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Os 4 primeiros mandamentos regulamentam nossos deveres para com o nosso Criador e Redentor, ao passo que os seus 6 últimos orientam os deveres que temos para com as demais pessoas, o nosso próximo. Essa divisão em 2 porções deriva dos 2 grandes princípios de amor sobre os quais opera o reino de Deus, como o próprio Cristo falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Claro que é uma referência ao Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, e também Levítico capítulo 19, versículo 18. O próprio Cristo, quando esteve na terra, ele simplesmente recitou esses textos. Aqueles que vivem esses princípios se acharão em plena harmonia com os 10 mandamentos, uma vez que os mandamentos expressam com mais detalhes esses mesmos princípios. O primeiro mandamento orienta quanto à adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro. Já o segundo proíbe a idolatria, como vocês viram no vídeo. E se você quer tirar dúvida, é só abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17, você pode confirmar os 10 mandamentos. O terceiro mandamento proíbe a irreverência e o perjúrio que envolve a invocação do nome de Deus. O quarto mandamento requer a observância do sábado, o 7º dia da semana, e identifica o verdadeiro Deus como o Criador dos céus e da terra. O quinto mandamento requer que os filhos se submetam a seus pais, sendo eles os agentes divinamente indicados para transmitir sua vontade revelada às sucessivas gerações. O sexto mandamento protege a vida, considerando-a sagrada. O sétimo mandamento estimula a pureza e protege a relação matrimonial. O oitavo protege a propriedade. O nono preserva a verdade e proscreve o perjúrio. E, finalmente, o 10º atinge as raízes de todo relacionamento humano ao proibir a cobiça daquilo que aos outros pertence.
Os 10 mandamentos trazem consigo a distinção singular de ser as únicas palavras que Deus falou audivelmente a toda uma nação, de acordo com Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Vale lembrar, né, que já estudamos isto em umas crenças e doutrinas anteriores, né, sobre as revelações de Deus, revelação verbal, revelação não verbal. Vale lembrar que os 10 mandamentos são a única parte que Deus fez questão de, com seu próprio dedo, escrever em tábuas de pedra. Deus não confiou sua lei à desatenta mente humana, que facilmente esquece as coisas, mas gravou-a com seu próprio dedo em tábuas de pedra, de modo que elas pudessem ser preservadas no interior da arca, no tabernáculo. Tendo em vista ajudar os israelitas na aplicação dos mandamentos, Deus lhes concedeu leis adicionais, as quais detalhavam o relacionamento que eles deveriam manter com ele e com seus semelhantes. Algumas dessas leis adicionais focalizavam os assuntos civis de Israel. Aí nós chamamos de leis civis. Outras regulamentavam as cerimônias dos serviços do santuário, chamamos de leis cerimoniais. Outras, Deus se comunicou através para compartilhar saúde para o seu povo. São as leis na área da saúde. Então Deus comunicou todas essas leis, no mínimo eu relatei aqui 4, leis civis, leis de saúde, leis cerimoniais e suas leis morais, né? Então ele colocou para o seu povo por intermédio de Moisés, o qual as escreveu num livro da lei e colocou ao lado da Arca da Aliança. Importante que dentro da Arca da Aliança havia a lei moral, os 10 mandamentos. Mas fora, de acordo com Deuteronômio capítulo 31, verso 26, ao lado da arca, ele colocou essas leis de cerimônias que acabei de mencionar para vocês. Isso é muito importante, amigo, amiga, a gente entender, não é? Então, as leis morais dentro da arca, as leis cerimoniais ao lado da arca, não no interior da arca, conforme ele fizera com a suprema revelação de Deus, o Decálogo. Essas leis adicionais se tornaram conhecidas como o Livro da Lei de Moisés, que na verdade foi Deus que fez, ou seja, Deus ensinou para Moisés com vistas à didática para o próprio povo se manter firme com saúde, com sua família, com suas leis aqui na terra, para o próprio bem do povo de Israel, né? Então, eles conheciam essas leis como simplesmente a lei de Moisés, mas de fato foram todas leis divinas e Deus instituiu aqui para que Moisés pudesse colocar em prática junto com seu povo Israel. Então, a lei de Deus constitui inspiração para a alma. Olha o que o salmista Davi disse nos seguintes termos: ó Senhor, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Mesmo quando sobre mim vieram tribulação e angústia, prosseguiu ele, né? Os teus mandamentos foram o meu prazer. Salmo 119, versos 97, 127 e 143. Para aqueles que amam a Deus, os seus mandamentos não são penosos. O próprio apóstolo do amor, João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, verso 3, diz que os mandamentos de Deus não são difíceis. Transgressores são aqueles que consideram a lei como um jugo pesado, uma vez que a mente pecaminosa não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, dizia Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 7. Sabe para que serve a lei, amigo? Sabe qual é o propósito de verdade da lei de Deus? Deus ele concedeu essa maravilhosa lei a fim de prover abundantes bênçãos a seu povo para conduzi-los a um relacionamento salvador com ele. Observe os seguintes propósitos que vou mencionar para vocês. A lei revela a vontade de Deus para toda a humanidade. Na qualidade de expressão do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam sua vontade e propósito para a humanidade. Demandam obediência perfeita, pois qualquer que guarda, diz o apóstolo Tiago, toda a lei, mas tropeça
num só único ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2, verso 10. Obediência à lei, sendo esta a regra de vida, é vital para nossa salvação. Isso não quer dizer que ela salve, mas ela nos conduz a quem pode nos salvar. O próprio Cristo explicou por quê. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Como é que entendemos isso? Mateus 19, verso 17. Ele fala isso para um homem rico, jovem rico, né? Que não queria seguir a Jesus por causa de suas riquezas. Essa obediência somente é possível por intermédio do poder que o Espírito Santo, habitando no nosso íntimo, torna disponível. Ela é a base do concerto divino. Amigo, amiga, Moisés escreveu os 10 mandamentos, junto com outras leis explanatórias, em uma obra chamada Livro do Concerto ou Livro da Aliança. Isso está registrado em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 até 24. Até o capítulo 24, versículo 8. As tábuas desse concerto indicam importância como base do concerto eterno. Para informações adicionais acerca dos concertos maravilhosos, nós podemos estudar mais sobre os próximos capítulos deste maravilhoso, sobre os próximos episódios. Já estamos na reta final, já estamos na 19ª crença, já estamos na 5ª de 6 doutrinas, e você pode dar uma olhadinha voltando lá no Adventistas Rio do YouTube, no pr.emanuel Gonçalves, e você pode rever assuntos impressionantes extraídos da palavra de Deus. A lei de Deus, ela funciona como padrão de julgamento. Tal como Deus, seus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. Portanto, a lei estabelece o padrão da justiça. Cada um de nós será julgado por esses retos princípios e não por nossa consciência. As Escrituras Sagradas nos dizem, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão ocultas, escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versos 13, 14, e o apóstolo Tiago repete no capítulo 2, verso 12. A consciência humana, ela é profundamente instável. A consciência de alguns é fraca, enquanto a de outros é corrompida, é má ou cauterizada. 1 Coríntios 8, versículos 7 e 12, fala muito bem dessas mentes aí humanas, né? Quando não se submetem à vontade de Papai do Céu. Tal como um relógio, não importa quão bem ele trabalhe, deve a consciência ser aferida de acordo com algum padrão. Você não acredita nisso? Para que ela possa ser de algum valor. A nossa consciência nos diz que devemos proceder de modo correto, mas não nos diz o que é correto. Pense bem nisso. Somente a consciência aferida de acordo com o grande padrão divino, ou seja, a sua lei, somente isso, pode evitar que mergulhemos em pecado. Ela aponta para o pecado. Olha um dos propósitos da lei. Ela mostra onde nós pecamos. Sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem sua própria culpa ou a necessidade de experimentar o arrependimento. Quando as pessoas não sabem que estão violando a lei de Deus, não a percebem, não é? De sua condição de perdidas ou a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Tendo em vista ajudar as pessoas a verem sua verdadeira condição, a lei funciona como uma espécie de espelho, diz Tiago no capítulo 1, versículo 23 a 25. Aqueles que olham a seu próprio caráter defeituoso em contraste com a justiça do caráter de Deus, compreendem muito bem que a lei revela que todas as pessoas são culpadas diante de Deus. Romanos 3,19. Uau, que texto! E também que todas são plenamente responsáveis perante Ele. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Já que pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João 3, 4, efetivamente, o apóstolo Paulo diz que eu não teria conhecido o pecado. Olha que texto impressionante. Romanos 7, verso 7. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei.
Ao convencer os pecadores de suas culpas, ela, a lei de Deus, nos ajuda a compreender que estão condenados sob julgamento da ira de Deus, que estão diante da penalidade de morte eterna. A lei provoca neles, portanto, um senso de completo desamparo. Isso mesmo. Ela é um agente de conversão. Apesar de não salvar ninguém, ela pode enviar o perdido pecador, mostrando onde errou, mas também, ao mesmo tempo, servindo de aio para levar o indivíduo até Cristo. A lei de Deus, ela é o instrumento que o Santo Espírito utiliza para nos levar à conversão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. Quando, depois de ver nosso verdadeiro caráter, compreendemos que somos pecadores, que estamos condenados à morte e sem esperança, sentimos a necessidade de um Salvador. Não é verdade, amiga, amigo, meu irmão? Neste ponto, as boas novas do Evangelho se tornam cheias de significado. Assim, pois a lei nos indica a Cristo, o único que nos pode ajudar a escapar de nossa desamparada condição. Foi nesse sentido que Paulo se referiu tanto à lei moral quanto à lei cerimonial como sendo um tutor ou aio, repito a palavrinha, aio, cujo objetivo é nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que sejamos justificados por fé. Gálatas 3, verso 24. Ao mesmo tempo que a lei revela nosso pecado, ela jamais será capaz de nos salvar. Isso é bom lembrar. Da mesma forma como a água é o elemento necessário para lavar as faces sujas, assim depois de nos contemplarmos no espelho da moral de Deus, tendo descoberto nossa necessidade de limpeza, corremos à fonte que se encontra aberta para remover o pecado e a impureza. Zacarias 13, verso 1, onde fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Temos de contemplar a Cristo, querido. Temos que olhar para Jesus e o pecador tem de olhar para o seu Salvador, o portador dos pecados. E ao ser-lhe revelado Cristo na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados de todo mundo, o Espírito Santo lhe mostra a atitude de Deus para com todos os que se arrependem de suas transgressões. Cristo disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado. João, capítulo 8, verso 34. Quando transgredimos a lei de Deus, não nos achamos em liberdade. A obediência aos 10 mandamentos, esta sim, nos assegura verdadeira liberdade. Isso mesmo. Tem gente que diz que se a gente guarda a lei de Deus, a gente está preso. Não, pelo contrário, a gente está liberto para a obediência. Viver dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus significa liberdade do pecado. Significa também liberdade diante daquilo que acompanha o pecado. Contínuo aborrecimento, consciência ferida, crescente culpa e remorso que minam as forças vitais de nossa vida, amigo, amiga. Disse o salmista: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, verso 45. Tiago se referiu ao decálogo como a lei perfeita. Aqui, a lei perfeita, a lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, verso 8. Para que pudéssemos receber essa liberdade, Jesus nos convidou a que fôssemos até Ele com todos os nossos fardos de pecados. Ele nos oferece o seu jugo, que é suave, Mateus 11, 28 a 30. A grande lei de amor revelada no Éden, é bom lembrar lá nos tempos do Antigo Testamento, proclamada no Sinai e no Novo Concerto, escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade divina. Quando somos colocados sob o jugo com Cristo, é Ele quem suporta o fardo pesado e torna possível a obediência. Ele nos capacita a empreender com êxito o que antes era impossível. Dessa forma, a lei escrita em nosso coração torna-se nosso deleite e gozo. Somos livres porque desejamos fazer o que Ele nos ordena, concorda comigo? Se a lei é apresentada sem o poder do Salvador Jesus, não há qualquer libertação do pecado. Mas a graça salvadora de Cristo, que de nenhuma forma invalida a lei, traz o poder que nos habilita do pecado, pois onde está o Espírito do Senhor,
aí está liberdade. Interessante, né? O aumento de crimes, por exemplo, amigo, amiga, isso quem mora em cidades grandes, né, em grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, etc. Violência, imoralidade, né? Sabe muito bem do que eu estou falando. No aumento, né, de violência, de crime, que envolve toda a maldade humana, a imoralidade que inunda todo o planeta Terra, esse aumento resultou, sabe de quê? Do desprezo que os homens votaram ao decálogo, aos 10 mandamentos. Sempre que a lei é aceita, restringe o pecado. Você vai concordar comigo? Promove ações corretas e se torna o meio para estabelecer a justiça. Nações que incorporaram, por exemplo, os princípios dessa lei às suas leis nacionais experimentaram grande bênção. Por outro lado, o abandono desses princípios sempre trouxe consigo decidido declínio. Deus é tão sábio, maravilhoso, que Ele deu apenas 10 mandamentos. Se as nações obedecessem os princípios divinos, com certeza o índice de criminalidade seria quase zero, amigo. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus muitas vezes abençoou as nações e indivíduos em proporção à obediência destes à sua lei. As Escrituras dizem: a justiça exalta as nações e com justiça se estabelece o trono. Provérbios 14, 34, capítulo 16 também, e verso 12 desse mesmo livro. Aqueles que se recusavam a obedecer os mandamentos de Deus encontravam calamidades, como vimos em Salmo 89, 31 e 32. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, diz a Bíblia, porém a morada dos justos Ele abençoa. Provérbios 3, 33. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, os seus princípios não podem ser temporários ou situacionais. Justamente porque tem gente que pensa que a lei de Deus ela não pode ser eterna, né? Ela é temporária, mas de fato, gente, antes, esses 10 mandamentos, a lei do Senhor, são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para toda a humanidade. Os cristãos, ao longo dos séculos, têm afirmado com segurança e perpetuidade dos 10 mandamentos, reafirmando decididamente a sua contínua validade. A lei existia muito antes que Deus outorgasse os 10 mandamentos, o decálogo, ao povo de Israel, o seu povo, a igreja do Antigo Testamento. Se assim não fosse, não teria existido o pecado antes do Sinai, uma vez que o pecado é a transgressão da lei, concorda? O fato de que Lúcifer e seus anjos pecaram revela que a lei se achava presente mesmo antes da criação. 2 Pedro 2,4 corrobora com essa ideia. Quando Deus criou Adão e Eva e a sua imagem e semelhança, implantou em sua mente os princípios morais de sua lei, fazendo com que, para eles, a obediência à sua vontade parecesse algo natural. A transgressão de nossos primeiros pais introduziu o pecado na família humana, de acordo com Paulo em Romanos 5,12. Mais tarde, Deus disse ao grande patriarca Abraão que ele obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, em Gênesis capítulo 26, verso 5. Moisés, por sua vez, ensinou os estatutos e leis de Deus antes do Sinai, Êxodo 16, versículos 18 a 16. Êxodo 16, interessante que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus no capítulo 20. Portanto, 4 capítulos antes da sua lei ser promulgada, Abraão já guardava os mandamentos. O próprio José do Egito guardava os mandamentos. Se você estudar o livro de Gênesis, você vai entender que ele mostra que os 10 mandamentos eram perfeitamente conhecidos antes do Sinai, dos relâmpagos, dos trovões. Amigo, a Bíblia revela que a lei de Deus representa o objeto dos ataques do diabo e que sua guerra contra ela alcançará o clímax justamente antes da volta de Cristo a esta terra. Eu vou dar um spoiler aqui. Lá na frente nós vamos falar na doutrina dos últimos dias, que é a última, por exemplo, nós vamos falar sobre esses poderes antagônicos, esses poderes que são contra a verdade de Deus, esses poderes que estão sendo simbolicamente
mencionados como o dragão, como antigo serpente, como besta que sai da terra, besta que sai do mar, os 3 espíritos semelhantes a rãs. Lá na frente, na última doutrina, em uma das crenças dos últimos dias, né, nós vamos falar justamente sobre esse poder. Daniel 7 retrata esse mesmo poder sob a forma de um chifre pequeno. Vamos falar também sobre Daniel 7, sobre essa profecia do chifre pequeno. Esse capítulo 7 fala de 4 grandes animais, ou bestas, as quais, desde os tempos de Cristo, têm sido identificados ou identificadas essas bestas pelos comentaristas como os impérios de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Os 10 chifres da 4ª besta representam as divisões do Império Romano por ocasião de sua derrocada. Em 476, Roma ela se fragmenta. Então, a visão de Daniel centraliza-se em um chifre pequeno, um poder terrível e blasfemo que se ergueu entre os 10 chifres, o que representava o surgimento de um pavoroso poder a partir da desintegração do Império Romano. Esse poder tentaria modificar a lei de Deus de acordo com Daniel 7, verso 25. O tema é a lei de Deus, lembre-se disso. E esse poder persistiria até o retorno de Cristo. O ataque previsto é por si só uma evidência de que a lei de Deus continuaria sendo significativa dentro do plano da salvação. A visão finaliza mediante a segurança concedida ao povo de Deus de que esse poder não prosperaria em tentar eliminar a lei, uma vez que o juízo determinaria a destruição do chifre pequeno, de acordo com Daniel 7, versos 11, 26 a 28. Amigo, amiga, obediência é a característica dos santos que aguardam o segundo advento. No conflito final, portanto, eles se debatem para erguer diante do mundo a lei de Deus. As Escrituras descrevem esses santos nos seguintes termos: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. E guardam os mandamentos de Cristo. Pacientemente aguardam Jesus voltar nas nuvens dos céus. Em preparação ao segundo advento, essas pessoas proclamam o Evangelho, proclamando outras a adoração do Senhor como Criador. Aqueles que adoram a Deus em amor obedecerão a Ele. O próprio João mencionou: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, versículo 3. Oh, querido ouvinte do Nisto Cremos, salvação é um dom que vem pela graça, por meio da fé, e não depende das obras da lei. Efésios 2, verso 8. Não por obras de justiça praticadas por nós, nem por qualquer esforço que nos recomende, nem por boas obras. Não importa se muitas ou poucas, pode o pecador ser de alguma forma justificado. Ao contrário, a graça provê o poder que torna possível a obediência e a vitória sobre o pecado. Diz ele: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. A morte de Cristo exaltou a lei, evidenciando sua autoridade universal. Se o decálogo pudesse ser alterado, ele não precisaria haver morrido por nós. Uma vez, porém, que a lei é absoluta e imutável, a morte era requerida como cumprimento da penalidade imposta. Essa exigência foi plenamente satisfeita pela morte de Cristo na cruz, tornando disponível a vida eterna a todos aqueles que aceitam seu extraordinário sacrifício. As pessoas não conseguem obter a salvação como resultado de seus méritos manifestados em obras por obediência à lei. A obediência é o fruto da salvação em Cristo. E por meio dessa extraordinária graça, especialmente revelada na cruz do Calvário, Deus libertou seu povo da penalidade e da maldição do pecado. Embora sejam eles pecadores, Cristo ofereceu sua vida a fim de lhes prover o dom da vida eterna. Cristo simplesmente teve grande parte com a lei de Deus, mesmo quando veio em pessoa. Ele tinha na mais alta consciência os 10 mandamentos. Na qualidade de grande eu sou, ele mesmo que escreveu em tábuas de pedra, como vocês assistiram no VT, a sua lei, ele mesmo próprio proclamou a lei moral do Pai
no Monte Sinai. Se você quiser analisar esses textos, João capítulo 8, verso 58, Êxodo 3, verso 14, não é? Você vai entender que foi Cristo o agente da criação e foi Cristo que escreveu em tábuas de pedra a sua santa lei. Uma parcela de sua missão na terra foi engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Um texto do Antigo Testamento que o Novo Testamento aplica a Cristo mostra muito bem qual a atitude de Cristo face à lei. É assim, ó. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. Seu evangelho produziu uma fé que sustentou fortemente a validade do decálogo. Paulo escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé? Olha que texto poderoso. Ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3,31. Compreendemos assim que Cristo veio não apenas redimir o ser humano, como também vindicar a autoridade e santidade da lei de Deus, apresentando sua magnificência e glória perante as pessoas e oferecendo o exemplo de correto relacionamento com ela. Na qualidade de seus seguidores, devem os cristãos igualmente magnificar a lei de Deus em sua própria vida, obedecendo a ele, através da guarda do decálogo. Tendo ele próprio vivido uma existência de amorável obediência, Cristo insistiu em que seus seguidores também deveriam observar os seus mandamentos. Quando lhe foi perguntado no tocante aos requisitos para entrar na vida eterna, ele respondeu: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Repito, Mateus 19:17. Ele advertiu igualmente contra a violação desse princípio, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aos transgressores da lei será recusada a admissão no reino celestial. Mateus 7, versos 21 a 23. É sério. O próprio Cristo cumpriu a lei, não por destruí-la, mas por viver obedientemente. Ele nos faz lembrar: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Cristo enfatizou fortemente, querido, querida, que o grande objeto da lei de Deus deve ser sempre conservado em mente, que é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao nosso irmão como a nós mesmos. Mateus 22, 37 e 38. Contudo, ele não queria que os seus seguidores amassem uns aos outros de modo como o mundo interpreta o termo amor, de modo egoísta ou sentimental. A fim de explicar a que tipo de amor fazia referência, Cristo deu aos discípulos um novo mandamento. João 13, verso 34. Esse novo mandamento não deveria ocupar o lugar do decálogo, mas prover os crentes com um exemplo daquilo que realmente é o amor altruísta, amor tal como jamais havia sido testemunhado sobre o planeta. Nesse sentido, seu mandamento poderia ser descrito como novo. Ele não apenas lhes ordenou que vos ameis uns aos outros, mas que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João 15, verso 12. Querido, estritamente falando, temos aqui simplesmente mais uma evidência de como Cristo magnificou o amor de seu Pai. A obediência revela tal espécie de amor. Ele mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Se guardares os meus mandamentos, ele continua: permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15, 10. Semelhantemente, se amarmos o povo de Deus, amaremos a Deus e guardaremos os seus mandamentos. Somente se permanecermos em Cristo nos será possível prestar obediência de coração. Jesus deixou claro este ponto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4 e 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos guardar a lei. Para permanecer em Cristo, temos de ser crucificados com Ele.
e experimentar aquilo que Paulo escreveu. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Em relação aos que se acham nessa condição, pode Cristo cumprir as promessas de seu novo concerto. Na sua mente imprimirei as suas leis também sobre o seu coração, inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Hebreus 8, verso 10. A obediência desenvolve caracteres cristãos e produz um senso de bem-estar. Você não acha? Fazendo com que os crentes cresçam como crianças recém-nascidas e sejam transformadas à imagem de Deus. Portanto, amigo, amiga, essa transformação de pecadores em filhos de Deus testemunha da efetividade do poder de Cristo. As Escrituras dizem: bem-aventurados todos os que andam na lei do Senhor, cujo prazer está na lei do Senhor, e que na sua lei meditam de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. As bênçãos da obediência, querido que me escuta, que me assiste, internauta, são muitas. Iluminação, sabedoria, paz, justiça, vida moral pura, conhecimento da verdade, proteção face à enfermidade, longevidade, a certeza de que as orações da pessoa serão atendidas. São bênçãos de quem obedece à lei de Deus. Convidando-nos à obediência, Deus promete abundantes bênçãos. Quando respondemos positivamente, tornamo-nos seu especial tesouro, um reino de sacerdotes e nação santa, elevados sobre todas as nações da terra, colocados por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28, versos 1 e 13. Ah, amigo, amiga do Nisto Cremos, a lei do Senhor é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. A lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Efetivamente, todos os teus mandamentos são justiça. Ouça nesse momento os arautos do Rei. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são os seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que guardam a lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. tua lei, nela vida e paz achei.
Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade e os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fonte de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Oh, amigo, amiga, se puder e onde estiver, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque hoje aprendemos que a salvação é pela graça. Somos justificados pela fé, mas somos julgados pela lei da liberdade. E quando somos justificados pela fé e salvos pela graça, isso nos dá força, poder para guardar os teus mandamentos como o Senhor ordenou que guardássemos. Obrigado pelo estudo de hoje. Abençoe cada internauta que esteve conosco até o presente momento. Abençoe sua casa também. Nos dê a tua bênção, pois isto nos basta, em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, aprendemos no Nisto Cremos de hoje sobre a lei do Senhor e resumo nesta declaração poderosa. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Nisto nós cremos. Até o nosso próximo encontro, amigo. Deus te abençoe, amiga. Um abraço.